está assistindo ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Erage. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Não leve a sério, mas você pode levar um pouco a sério, sim. O tema de hoje é maturidade e comigo, como sempre, Leandro Ladeira, que se faz presente. Meu nome é Sam Erage e a gente conversa sobre este tema a partir de agora. Leandro Ladeira, eu quero que você crie, porque a gente não conversou sobre isso, crie uma definição para maturidade. Uma palavra, assim, uma não frase? Precisa uma palavra. Não é uma frase, né? Uma definição curta. Pode ser. Não precisa ser necessariamente curta. Então fazer a longa, que é a que eu estava pensando antes. Eu acho que tem várias evidências de alguém ser maduro. Porque eu vou primeiro dizer o que eu acho que não é. Uhum. Eu paro para pensar, cara, muita gente relaciona a maturidade com idade. Perfeito. Porque é normal a maturidade vir com a idade. É uma régua. Não, uma das réguas que mede. Eu não sei nem se é uma régua. É uma impressão. Cara, agora eu tô mais maduro. Inclusive quando você fala, ó, é o time de pessoas maduras, porque acha que a maturidade vem da idade, né? Mas não acho que é da idade não, porque eu conheço um monte de gente velho, e vai ficando mais velho, vai ficando mais imaturo. Você não consegue ver uns velhos que você fala, cara, não é possível que ele não tá vendo. Inclusive quando eu era criança, não sei se você já teve essa impressão, eu achava que os adultos eram muito maduros. Aí eu virei adulto, mais velho, e eu olho os adultos e falo, cara, é igualzinho as crianças, ou pior. Em questões de ego, em questão de inveja, em questão de mentira, de dividir as coisas. Igualzinho criança, e se duvidar, pior, porque agora a responsabilidade, teoricamente, era para ser maior. De teimosia. Meu pai é um cara, é um velho, mas em muitas questões, inclusive, também é uma reflexão. Maturidade depende da área ou do quê. Meu pai tem muita maturidade para lidar com algumas coisas, como, por exemplo, com perdas da família, de alguém morrer, de falecer, ou de perdas financeiras, ou com... Meu pai é um cara muito sábio para lidar com a realidade da vida, em algumas coisas. Mas ele é completamente imaturo em relação a ouvir a opinião dos outros. Sabe que é uma frase de pessoas imaturas, que meu pai fala muito, na minha opinião? Eu faço isso há não sei quantos anos, não é você quem vai me ensinar. É coisa de maturo, um sinal de maturidade. Né? Um sinal de maturidade, na minha opinião, é saber que não sabe. O cara maduro, ele sabe que não sabe de tudo. O imaturo acha que sabe de tudo. É o meu pai. Quando a gente ia dar opinião para ele com alguma coisa de negócio dele, lá, ele tinha uma oficina mecânica. Mas o que você acha da gente fazer um controle de patrimônio, estoque? Você acha que você que vai me ensinar? Cara, eu posso ser mais jovem do que você em uma coisa e ter muito mais conhecimento. E mesmo você tendo feito isso há mais tempo. Então, uma coisa que eu olhei para mim, cara, eu não quero cometer esse erro do meu pai. Sabe uma coisa que tem na minha empresa? Tem que sempre contatar gente jovem. E o jovem está no outro mundo e eu preciso aprender com o jovem, não ensinar para ele. Eu não contrato o jovem, agora eu vou ensinar aqui para você. Não, cara, vamos... Lembrando que o Ladeira tem 37? 38. 38 anos, então ele vai ter pessoas na empresa dele 20 anos mais jovem do que ele. Porque as pessoas falam assim, mas ele é muito jovem, né? Como é que ele tá falando? Quer dizer, às vezes uma pessoa de 18 anos trabalha lá e você é 20 anos mais velho do que ela. É chocante isso. É chocante. E é importantíssimo ter o cara de 18. Porque eu já fui o cara de 18 que olhava o de 40, via fazendo merda, e ele não vê. Porque é outro mundo. Mudou. E agora é mais diferente ainda a mudança, né? Então, esse é um sinal de maturidade, saber que não sabe. Perfeito. Nossa, eu fiquei chocado agora com essa ideia de que uma pessoa maior de idade pode ser 20 anos mais jovem do que você. Uhum. São 2 décadas, né? Você é maior de idade há 2 décadas. Eu acho que maturidade é aprender que você não é o centro das atenções, não é o centro do mundo, que o que você quer nem sempre acontece e que você, apesar dos seus esforços, pode dar certo ou pode dar errado.
Porque há muito na química da vida que independe do seu esforço. Há muita sorte na vida, ou falta dela. E aí eu preciso ter maturidade, que é aceitar o revés da vida, quando a despeito do meu esforço não aconteceu o que tinha tudo para acontecer. Acho que é mais ou menos assim. O imaturo, ele não lida bem com a perda. Então, você falou muito bem, há perdas em diferentes, há maturidades em diferentes áreas da vida. Há pessoas que são muito maduras para um casamento, então elas lidam muito bem ali nessa sociedade conjugal, e eles são flexíveis e eles se adaptam, mas são muito imaturos com relação a dinheiro. Não é só falta de educação financeira, porque falta de educação financeira eu não sei gerir o meu dinheiro. Mas imaturidade financeira é não controlar a sua emoção, não aceitar um revés financeiro. Porque, por exemplo, seu produto é perpétuo, mas você trabalha com picos de venda. Quando você faz um investimento para um determinado produto, quer dizer, você pode investir R$1 milhão naquele produto e, de repente, apesar de todo o script, você vai faturar 1,5 milhão. E sua expectativa era faturar 5 milhões. E você fala, meu Deus do céu, tá. E é compreender isso. Uma vez eu conversava com o Carmo Dalla Vecchia, que é um ator da Globo, e ele me disse o seguinte, e ele é casado com um diretor da Globo, e ele é casado há 16 anos, 17 anos, e esse diretor fez novelas como A Favorita, várias, assim, E ele me disse o seguinte, falou, Summer, nós estávamos conversando sobre o Big Brother, e aí ele falou assim, não existe receita para o sucesso. Por quê? Porque você faz um Big Brother esse ano, e ele estoura. No outro ano, você fala, gente, vamos seguir o perfil dos hóspedes, né, dos participantes do ano anterior. Então a gente precisa pegar uma mulher que tem uma origem assim, uma pessoa que seja mais engraçada, outra pessoa que seja do interior, uma pessoa que seja viajada, uma pessoa que tenha pós-doutorado, uma pessoa que mal terminou o ensino médio, vamos botar todo mundo na casa, uma mais nervosa, como a gente fez no outro. A hora que coloca, o programa flopa. Ele fala, a gente seguiu o script certinho do ano anterior e não deu. Ele fala, isso acontece muito com novela. Você faz uma novela e a novela estoura num nível. Você para. Hoje em dia é mais difícil, mas você se recorda que houve novelas que pararam o país. Tipo, hoje lembra daquela Próxima Vítima? Todo mundo queria saber quem matava. Então, quando chegou no último dia, quer dizer, as pessoas não saíam de casa, porque o fim da novela era na sexta e no sábado você tinha reprise. Mas na sexta, você não saía de casa. Por quê? Porque estava todo mundo assistindo o último capítulo da novela. Era final de Copa do Mundo. Exato. Aí, quando eles... Gente, vamos fazer uma novela mais ou menos nesse sentido da próxima. Aí eles fazem uma no mesmo... Será que não flopou exatamente porque eu já vi esse filme? Aí... Eu não sei. Então, próximo, no caso do Big Brother, como a galera assistiu, aí viu o que aconteceu, o cara tentou mudar o comportamento dele pra tentar ganhar, talvez. Muito difícil, né? É isso. A sociedade muda também, é complicado. É isso. Eu tenho o costume de assistir a propagandas que marcaram a época. Sempre tô assistindo. Eu também adoro. É maravilhoso. Outro dia eu encontrei umas que porque você acaba vendo muita repetida, muita propaganda repetida. Porque você sabia que tem como você comprar um anuário, né? Ah, é? Eu vou te mandar. Vou te dar uma surpresa. E aí, obrigado, eu quero. E aí, o que eles disseram? E aí eu vi uma várias super legais, mas há propagandas que hoje em dia gerariam cancelamento da companhia. Mas propagandas que foram feitas no ano 2000, não é que foram feitas em 1970, 80. Nos anos 2000, a sociedade
aceitava determinados tipos de propaganda que hoje não aceitaria de jeito nenhum. Então, quando você tem, por exemplo, vou te dar o exemplo de uma que provavelmente você conhece. Tem uma da Heineken que os amigos estão chegando em casa para conhecer a casa de um amigo, de um casal. Uhum. Então as mulheres se separam e os homens se separam. E aí cada um começa a mostrar um compartimento da casa. Aí a mulher leva as amigas e de repente ela abre o closet dela. Eu vou mostrar meu closet para vocês. E ela abre. Quando abre, o closet lindo. Sapatos, vestidos, tal. E havia umas 10 amigas. Todas começam assim, emocionadas. Aí elas, de repente, começam a ouvir os homens. Aí quando vai ver o homem, é que ele mostra a geladeira dele de Heineken lotada. Ou seja, você estigmatiza. Quer dizer, mulher é roupa, homem é cerveja. Você tem propagandas que sexualizam a mulher com o uso de cerveja. Entendeu? Então eu me recordo de uma da Juliana Paz, que ela tá quase rasgando a saia para pegar uma cerveja. Tinha do baixinho, que era um baixinho todo feio, vinha uma mulher, o baixinho da Brahma. Hoje em dia não podia nem porque baixinho também é capaz de... Enfim. Mudou tudo. Ou seja, a sociedade também muda. Então o que fez sucesso antes não faria sucesso hoje. É preciso julgar, e isso é um ponto, e isso... Com maturidade. O próprio Agostinho, estava te falando do livro Confissões, e Agostinho fala isso no livro. É preciso julgar as pessoas conforme as normas do seu tempo e não conforme as normas do nosso. Porque se você pegar uma propaganda que era admitida em 1970, 80, 90 e virar e falar assim, esse cara era um misógino, um machista, um absurdo, e condenar... Aquilo era comum. Né? E aquilo ali, à época, era aceitável a ponto de não ter gerado crítica alguma. Ele não sabia que estava errando ou que Exato. Certo e errado. O certo e o errado, a compreensão do que é certo e errado na sociedade, ela vai evoluindo, amadurecendo, às vezes retrocede, mas o ponto devemos julgar os homens segundo as leis do seu tempo. Mas eu acho que nesse ponto você estava falando do próprio julgamento dele em relação ao resultado da ação. Vou contar uma história minha de não aceitação, de imaturidade. Foi uma sequência de imaturidades, né? Mas a primeira foi arriscar mais do que eu estava proposto a perder. E que coisa... E agora eu sou maduro nisso, mas às vezes tem que se ferrar para fazer. Então, eu tinha um certo patrimônio e entrei num certo negócio. E eu investi R$500 mil no meu patrimônio. Na época, meu patrimônio era menor. Não ia me quebrar financeiramente. Mas faz diferença, principalmente quando você ainda é mais novo. Você tem uns 6 anos, 7 anos. Então, quando você está mais novo, tem menos patrimônio, esse patrimônio é o que vai multiplicar ao longo do tempo. Então, perder ele no início da carreira dói mais do que se eu perdesse agora, que já está mais no final. Sim. E eu já tenho mais também. Então, eu fui lá e arrisquei meus R$500 mil, que na época era mais relevante para mim. Primeiro ponto. Na hora de arriscar, eu não pensei, se eu perder, vai machucar? Como é que seria, talvez, se eu tivesse refletido? Eu não teria entrado. Mas na época você pensa, não, tem que ser arrojado, é o momento, tem que perder. A cabeça vai toda para a ganância, porque tem possibilidade de ganhar. E aí depois, sabendo que podia perder e entrando, quando você descobre que perdeu algo que você sabia que podia perder, o que você tinha que falar? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Meu amigo, no dia que eu descobri que perdi, eu tava lá em São Paulo viajando. E aí a Paty, ei, Leandro, como é que você tá? Tô bem. Você tá fazendo o quê? Em posição fetal debaixo da cama. Cara, eu demorei pra levantar. Porque não só o perder, como as pessoas saberem que eu perdi, ter que ligar, avisando que perder, e ver a vida continuando, e aí comparava. Eu ficava pensando, cara, agora eu tenho que recuperar isso. Aí eu virei um miserável. Porque eu queria recuperar o que eu perdi gastando menos. Fazer as contas de quanto. Uma bitolagem. E hoje eu sei que, cara, o que eu precisava fazer? Eu realmente sei ganhar. Então eu também tenho que saber perder. Perdi essa, não preciso ficar bitolado. Vou trabalhar para ganhar muito mais. Só que eu demorei 1 ano para entender isso. E aí hoje tô de boa. Mas esse lance que você falou de você lidar bem com a derrota, é isso que eu falo. Nesse ponto, meu pai é muito maduro. E eu acho também que a vida ensina, né? Ele perdeu o pai com, sei lá, 14 anos. Com 5 irmãos e ele era o mais velho.
Então, ou ele tinha que amadurecer nesse ponto, ou não tinha o que fazer. Não dava tempo para ficar chorando, ele tinha que cuidar de 4 irmãos, né? Então foi muito complexo. E hoje eu vejo que meu pai, cara, qualquer coisa que aconteça de perda, de perdeu tal coisa, deixou de ganhar, alguém faleceu, alguém precisa, tem que abrir mão de conforto, cara, ele, tá bem, eu já sou feliz. Ele é um cara muito, é um desprendimento, ó, na minha opinião, né? Desprendimento é um sinal de maturidade. Não desprendimento total com tudo, tem que ter uma, mas você saber que você não controla o mundo é um sinal de maturidade completo, concordo com você. E é muito comum que as pessoas, apesar da idade avançada, não tenham essa maturidade. Minha mãe não tem. É. A mãe, nossa senhora, quando meu avô faleceu, meu Deus, culpou o mundo inteiro. Então, nossa, tipo assim, ele já tinha 92 anos, já tava... Aí ela morreu cedo. Nossa, tinha tanto pra viver, tava cheio de energia, mas, tipo, ele tava com demência senil, tava precisando, assim, e ele morreu de Covid com 92 anos com demência senil. Ela se revoltou muito com o governo na época. Tá? Tudo bem, pode ter a revolta, mas não foi isso. Ele já ia. Ele acho que ele já estava querendo ir, pelo que eu conheço ele. Né? Ó, outro sinal de maturidade que eu acredito: fazer o que tem que o que tem que ser feito. Perfeito. E parece tão óbvio, né? Que a gente fala, Leandro, você não vai me dizer isso. Mas a maioria não é maduro. Não é maduro. Aceitar que você tem que fazer coisas das quais você não gosta como parte do processo do seu trabalho para alcançar o que você quer ou para fazer o que você gosta. Porque, vamos lá, o que você está dizendo é fazer o que tem que ser feito, concorda? Então é assim, eu acordei, tem coisa que eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu preciso fazer. Bom, vou dar um exemplo. Por favor. Ser pai. Ok. Você amadurece na marra. Porque assim, vamos dizer que algumas coisas você consegue ainda ser preguiçoso. Cara, quando nasce seu filho, não tem jeito. Você vai ter que dar comida pra ele. Você vai ter que botar ele pra dormir. Você vai ter que ler historinha com ele. E você vai ter que trocar fralda. Você acordar vai ter que na madrugada. Não tem, assim, ter filho é amadurecer na marra. Tem uns caras que ainda não amadurecem, porque, sei lá, não tá presente com o filho. Agora, se é você que vai cuidar da criança, ela mora na sua casa com você, não tem outra saída. Ou você faz o que tem que ser feito, porque a criança tá lá, ela tá chorando, ela vai morrer, você não vai deixar ela morrer. Então, não tem outra coisa. Você fala assim, sabe quando você tá com sua esposa, você tem que fazer o que tem que ser feito? Sei lá, dar uma atenção pra ela, viver um momento presente com a sua esposa, mas você tem certeza que deveria estar fazendo isso, mas você, sei lá, vai pegar o computador e terminar um trabalho e depois você lida com isso? Ou vai ficar no celular e depois você lida com isso? E tudo bem, com a sua esposa você pode não fazer o que tem que ser feito e colher as consequências no futuro de ter um casamento pior, ou depois você vai lá, pede desculpa, dá uma atenção, você negocia com a sua esposa e não faz o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Com seu filho, não. Você tem que fazer na hora que tem que ser feito, porque ele não vai parar de chorar. Ele vai precisar tomar banho, ele vai precisar dormir, ele vai precisar escovar o dente, ele vai precisar ir no médico. Então, eu acho que a paternidade me ensinou muito sobre fazer o que tem que ser feito e me ajudou a evoluir em outras áreas. Que agora, eu acredito que quando você faz uma coisa numa área, o jeito que você faz uma coisa, você vai fazendo tudo o resto da sua vida. Então, eu aprendi que, cara, com meu filho é assim, por que na minha empresa também não... Aí eu fui estendendo para outras áreas da minha vida, na minha experiência, assim, de ser pai. Então, Leandro, o que mais te amadureceu nos últimos tempos? Ser pai. Agora, às vezes eu me descuidava comigo mesmo. Mas com o Guto não dá pra descuidar, nem que eu queira. Então a maternidade pra você é uma experiência, de amadurecimento. De amadurecimento. Mudou meu comportamento. Minha gestão do tempo mudou. Ela tava perguntando, você consegue desligar? Você consegue parar de pensar em trabalho? Cara, depois do Guto, sim. Antes eu ficava em casa, ficava mais ligado. Como é que você... Isso é mais difícil pra mim. Pra você desligar total? É porque ele tá lá, ele tá chorando, tá... E a Paty também não me alivia. Tipo, não, deixa aqui, eu vou ficar aqui. Ela fala, cara, não, também tem minhas... Não que ela não, tipo, vai fazer tudo, mas ela deixa eu exercer minha paternidade mesmo e, tipo, lógico, se eu precisar de trabalhar, fazer alguma coisa, sim. A gente conversa, fica com o Guto hoje, eu fico amanhã. Mas eu consegui desligar bem. À noite, quando eu chego em casa, eu não trabalho.
Talvez depois que ele dormir eu vou lá, corro no computador pra escrever um negócio, mas normalmente eu faço o que tem que ser feito com ele. Tipo, cara, vai ter que dar banho, escovar o dente e pôr pra dormir. Às vezes eu até faço rápido pra ele dormir cedo pra eu conseguir trabalhar, mas eu vou cumprir a minha rotina lá da noite com ele. Então, o que você está dizendo mais ou menos é o seguinte: amadurecer é um processo que ele é acelerado ou retardado a depender de experiências que o sujeito tem na vida. Uhum. Então, uma pessoa com 38 anos, como você, poderia ter optado por estar na casa dos pais e não ter filhos até hoje. Uhum. Então, você não teria tido essa experiência que conduziu você a esse amadurecimento. Eu posso retardar o meu amadurecimento. Outros eventos podem acontecer na vida que são, por exemplo, o seu filho foi desejado, você se casou, a sua esposa engravidou, pode ter sido ou foi planejado ou pelo menos no direito a gente tem uma expressão que é assumir o risco da ocorrência do resultado. Não, nosso foi planejado. Então foi intencional. Há outros eventos, como por exemplo a perda prematura do seu avô, que fez seu pai então amadurecer, que são imprevisíveis e inevitáveis. Quer dizer, aconteceu, pronto, agora vai ter que se virar. E o sofrimento, e aí eventos que provocam sofrimento, são eventos que demandam responsabilidade e eventos que provocam sofrimento, geralmente forçam o amadurecimento. Mas nada impede que o mesmo evento faça com que a pessoa radicalize para a sua imaturidade. É o cara que perdeu e passou a compensar nas drogas. É o que teve filho e nega que tem filho, não visita, não abandonou, exige DNA sabendo que é. No fim das contas você conhece, mas só assina e depois se tiver que pagar a pensão, só vai pagar a pensão e não aparece. Depende muito da própria sabedoria da individualidade da pessoa, né? Perfeito. Não adianta só ter o acontecimento, né? Que pode ser que é o que eu falo, né? Tempo de prática, não sei quem foi que me falou uma vez que se tempo praticando alguma coisa deixasse a pessoa especialista em algo fosse a coisa mais importante, motorista de ônibus ou motorista de Uber ia ser melhor do que piloto de Fórmula 1. Eles dirigem mais tempo. Mas aí que vem. E a intenção? Será que o motorista de ônibus estava com a intenção de melhorar a performance em cada curva, de descobrir o melhor ponto de frenagem, de descobrir o máximo da aceleração, de maior desempenho do motor, até o peso dele influenciando em relação à curva? Porque o motorista lá estava com a intenção de aprender cada uma dessas coisas, de melhorar milésimos de segundo. E o motorista do ônibus estava com a intenção de terminar a rota, ir para casa e dormir. Não que ele não esteja uma intenção de fazer um bom trabalho, tá? Não tô criticando o motorista do ônibus, não. Ele estava com a intenção de levar o passageiro de um lugar para o outro da melhor maneira possível, com todo mundo com segurança, com o pedestre. Estava fazendo o trabalho dele, mas ele não estava com a intenção de performance. Uma coisa que eu boto para mim, eu sempre tenho intenção de performance e crescimento. E tem gente que não tem. E tá tudo bem. Tá, essa é uma decisão individual. Individual. Eu conversava com uma psicóloga uma vez, estava em Pernambuco, mas ela era de Curitiba. Uma senhora. E ela me disse o seguinte. Ela é a autora da seguinte frase. Eu cuido de adolescentes de 30 anos. Isso virou um texto meu depois, que é Adolescentes de 30 anos. Esse texto meu, Adolescentes de 30 anos, eu fui fazer uma divulgação do evento de esquerda criativa e eu usei esse texto. E aí eu fui dar a palestra no Fire, e aí eu ia mostrar para as pessoas sobre criatividade, como muda e tal. E aí eu tive que ver quantos compartilhamentos, não são quantas curtidas, quantos compartilhamentos esse texto teve. E um textão. E textão no Instagram é difícil ter. Tanto, assim, 50 mil compartilhamentos. Mas ela diz o seguinte, ela diz para mim, eu cuido de adolescentes de 30 anos. Aí eu pedi a explicação para ela. Existem 2 comportamentos que são próprios de um adolescente. Andar em bando
e culpar os outros pelo que acontece com você. Então, quando você conhece um cara de 30 anos que só anda com a turma, que não dá conta de ficar sozinho, ou 40 anos, ele não dá conta de ficar sozinho, ele só anda com a turma, é aquele bando, é a galera dele. Eles, sabe aquela turma que você tinha com 20 anos, vamos sentar no bar, vamos não sei o quê, ele tem 40, ele tem Todo 30. mundo fala a mesma coisa. Eu acho que até você também, não sei se você vai, desculpa só interromper, porque quando eu junto com essa turma inteira, não precisa ser a mesma turma, mas quando eu entro em um bando que eu vou assumindo o comportamento do bando, eu vejo, eu falo, cara, eu tô ficando meio bobão. Vou dar um exemplo, quando a gente tava na viagem de feed lá, pô, tava eu, o Eric, Damásio, o Cris, e só tinha homem, a gente tava meio, aí tinha outros caras lá, a gente ficava meio bobo, a conversa ia na quinta série às vezes, e aí não que eu tava achando ruim, na época eu tava achando bom, mas era um comportamento mais adolescente, por causa do bando, né? Exatamente. Então esse é o primeiro. E o segundo é colocar a culpa no outro. Então o adolescente, ele não tá errado. O professor que colocou a matéria que ele não tinha ensinado, o amigo que fez ele fazer aquela bobagem, é a culpa da namorada que nunca é ele. Nunca a culpa é dele. E você vai encontrar pessoas de 30, 35 anos que vão te dizer que a razão de elas não terem dado certo é por conta dos pais, é por conta do processo seletivo que não foi justo. O chefe perseguiu. Exato. Não que estes eventos não possam ter acontecido, mas é porque elas atribuem a estes eventos a causa exclusiva de seu fracasso. Isso é um comportamento adolescente. Se este é um comportamento adolescente, o que é um comportamento adulto? E aqui ela está usando a expressão adolescente e adulto como expressões de imaturidade e maturidade. O que é um comportamento maduro? Primeiro é a capacidade de ficar sozinho. Autoconhecimento. Maturidade vai exigir de você autoconhecimento. Sem autoconhecimento não há maturidade. Exemplo. Eu sei que se eu tocar em um determinado tema com você, você vai explodir, eu vou explodir, nós vamos brigar. Maturidade é eu tenho esse autoconhecimento e eu não vou tocar nesse tema. Então a gente vai sair, eu sei que é um tema delicado, então ele é um não tema e eu não vou entrar. Isso é um sinônimo de maturidade. Então é autoconhecimento. E a capacidade de ficar sozinho. Eu vou ler um livro. Eu vou me sentar agora, eu vou pensar no meu negócio, eu vou pensar na minha vida, eu vou fazer. Isso é maturidade. E o segundo é eu assumo a responsabilidade. O que você está dizendo quando você fala do Guto é eu preciso resolver. Quando o Guto chora, eu vou ter que resolver. Eu vou ter que acordar, vou ter que limpar a fralda, eu vou trocar a fralda, eu vou ter que escovar os dentes, colocar para dormir, porque sou eu. Agora, naquele momento é a minha obrigação, a minha responsabilidade. Então a responsabilidade é sua. Quando o cara tem um filho e abandona, ele está dizendo a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do outro. E quando eu digo que a responsabilidade que seria minha é do outro, eu estou me comportando como adolescente. Só que uma hora a conta chega. Os caras que adiam as próprias responsabilidades, cara, uma hora... Às vezes não, né? Mas normalmente... Chega. Normalmente essa conta desse filho que ele abandonou vai bater em algum momento, o remorso, ou... Enfim, eu acredito muito que às vezes até demora. Por exemplo, a irresponsabilidade, você estava falando financeira, né? Imaturidade financeira. Você passa uma vida toda gastando exatamente tudo aquilo que você ganha. Às vezes você nem entrou em dívida, às vezes até entrou. No primeiro ano você não sente muito, no segundo ano você não sente muito, no terceiro ano você não sente muito. Mas uma hora a inflação vai batendo. Quando você tiver velho, 20 anos depois, você vai colher a sua imaturidade toda. Que na hora que você aposentar, o INSS está quebrado. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que viver a sua velhice inteira com o resultado de 20 anos de imaturidade. Uma mesma pessoa que tivesse falado, não, eu vou viver com 30% a menos, vai ser tão feliz quanto essa outra que gastou esses 30% a mais. Não vai mudar nada o grau de felicidade. Nada. Vai ser o mesmo grau de felicidade dos dois durante esses 20 anos que um gastou e o outro não gastou. Até porque você consegue comprar as mesmas coisas com 30% de desconto. Então, não vai mudar nada o grau de felicidade de uma pessoa para outra. Sim. Às vezes ela vai comprar mais coisa, vai
se permitir um carro melhor, vai se permitir, mas os dois vão ser... O carro que você compra, a felicidade deve durar uma semana e meia, um mês no máximo. Depois, acabou. Acho que nem isso. Nem isso. Então vai ser exatamente o mesmo grau de felicidade. Só que no final da vida, um cara vai viver uma velhice tendo que os filhos ajudar, e aí atrapalhando a vida dos próprios filhos, ou não podendo comprar remédios, ou não tendo um fisioterapeuta para cuidar dele, ou não tendo um cuidador, ou não podendo viajar, ou não podendo ajudar os filhos, ou não podendo nem comer bem. E o outro vai passar o final da vida indo para qualquer lugar que quiser, comprando remédio, tendo um personal trainer todo dia para conseguir caminhar, viajando com os filhos, com os netos. Então, às vezes demora para cair, porque uma vez eu li um livro que falava sobre o delay das nossas ações em relação à responsabilidade, né? Porque a gente vive a gente tem um cérebro, um cérebro mais animalesco. Então, assim, quando você tem um desejo, você quer aquele desejo. Seu cérebro ele é meio animal. Uhum. Então, você vê uma comida, você quer comer. Sexualmente, você vê uma pessoa, você sente desejo, atração. Você chega em casa, você quer ficar de boa, com preguiça. Então, por quê? Porque você tem aquele desejo, você quer o mais rápido possível saciar aquele desejo, porque é assim que os animais fazem. O animal não fica pensando, não, deixa eu não fazer isso porque eu vou envelhecer e eu quero estar fitness. O animal, qualquer desejo que ele tem, instintivamente ele vai resolver aquele desejo naquela hora. Se ele não gostar de alguém, eles vão brigar na hora. Um gorila não gosta do outro, ele não pensa igual você falou. Não vou entrar nesse... Não vai ver um gorila pensando. Melhor eu não entrar. Eles vão entrar na porrada lá, o outro vai ficar quieto porque ele sabe que ele morre, mas ele vai abaixar a cabeça dele. Mas basicamente é isso. Só que o humano, a civilização, ela compensa quem tem o delay sobre os seus próprios desejos. Então, a vida que você está vivendo hoje, normalmente, ela é reflexo de 5 a 10 anos atrás dos seus comportamentos. Então, você hoje só é um grande empreendedor, não é pelo que você fez semana passada. É pelo que você fez há 5 anos atrás. Você só se tornou um juiz, não foi de um dia para a noite que você acordou juiz. Você começou a ser juiz 10 anos antes de ser juiz. Ou 5 anos, 3, sei lá. Não, acho que 8 anos antes. 8 anos antes de ser juiz, você já estava... Aí vem o cara, vou começar a estudar para juiz, 2 anos. Vai ser juiz daqui a 8, aí já nem dá para ser mais, não sei quanto tempo que dá, mas enfim. Normalmente o que você quer, você tem um delay para realizar, só que o seu cérebro só quer as coisas automáticas. Então, o que eu aprendi sobre maturidade também, entender esse lapso entre as suas ações e a realidade que você vai viver. Normalmente não é automático. Normalmente o que é automático vai te fazer mal. O segredo da vida que eu falo, gostar de coisa ruim e não gostar de coisa boa. Então, o que é bom? Comer, ficar de preguiça, ver série, tudo isso é bom automaticamente. Normalmente tudo que é bom é ruim. Faz ruim pro seu futuro. E normalmente tudo que é bom pro seu futuro é ruim agora. Comer bem, saudável, né? Pô, o que você prefere, comer batata frita ou um brócolis? Exatamente. O que você prefere, ficar lendo uma bíblia dessa aqui ou vendo uma série, desligando seu cérebro no TikTok? O delay é que vai saber quem é maduro ou quem não é. E normalmente, tirando casos de herdeiros, até o herdeiro vai se ferrar se ele só comer mal, beber, cachaça. Então, assim, esse delay tarda, mas não falha. Até porque, valendo esse negócio do pão do herdeiro, é o seguinte, o que você está dizendo é, às vezes a pessoa, muito raramente, mas acontece, de a pessoa não colher o que plantou. Então você está dizendo que o cara às vezes teve uma irresponsabilidade financeira gigante, mas ele é herdeiro, de repente ele recebe uma herança e continua irresponsável até o fim da vida dele, é o filho dele que vai ter que se virar. Ele mesmo não vai experimentar nada disso. Isso acontece, mas isso é muito raro mesmo, né? O ponto o que a gente precisa entender, mesmo o herdeiro, falando sobre o herdeiro, do ponto de vista da maturidade, eu acho que tem algumas crises que acometem o herdeiro. Primeiro, o padrão de vida de quem tem o dinheiro é diferente do padrão de vida de quem é herdeiro. Vou explicar. Vamos supor que eu ganhe R$1 milhão por mês e eu tenho 3, 4 filhos. Os 4 filhos moram comigo. E lá em casa a gente gasta R$400 mil. Vamos supor, eu tenho
filho na faculdade, filho, e a gente vive num padrão altíssimo, férias na Europa, tal, só contextualizando, isso é uma suposição, uma hipótese. Primeiro que eu tenho 2 filhas, e uma tá nascendo, a outra tem 1 ano e pouco, então não tem nada a ver, mas só para você entender. Aí eu coloquei isso. Aí o meu filho se casa, mas ele não trabalha. Eu não tenho condições de dar 400 mil para cada filho para manter o mesmo padrão que ele tinha dentro da minha casa. Eu posso até sustentá-lo, mas eu vou sustentá-lo com 50 mil por mês, com 100 mil por mês. Então ele dá um downgrade de padrão de vida violento pelo simples fato de ele ser herdeiro. Se ele não aceitar isso, e se eu aceitar este não aceite, nós vamos quebrar os dois. Porque eu vou ter que começar a dar 300 para um, 300 para outro, 300 para outro. Chegar no quarto eu vou ter que me virar, eu vou pegar dinheiro, vou vender propriedade. Quando eu vi... Foi embora. Patrimônio seco. Acabou. Então, mesmo perder. Mas falando um negócio de herdeiro, eu vou sair em defesa dos herdeiros aqui por um ponto. Uma vez eu conversei com uma menina em Goiânia e ela me disse o seguinte. Ela me disse, o avô dela era muito, muito, muito conhecido. Muito, mas assim, sei lá, top 3 empresários de Goiás, você falava o nome do avô dela. Hoje não. Hoje não tem esse destaque. Mas a época tinha. E era muito, muito. E ela me disse o seguinte. Ela me disse, eu trabalho muito. Eu me dedico muito. Eu faço, né? Sempre vai estar na sombra. Mas eu sou a sombra sempre. Porque qualquer coisa que eu fizer, eu também, com esse avô... Imagina você ser filho do Messi, né? Não, mas o do Messi, se você for craque, é uma coisa. Agora, quando você é filho de um mega empresário, mega empresário, tudo é. Aí o cara fala assim, fulano de tal acaba de inaugurar a segunda, vamos supor. Você, entendi. Não tem mega o que empresário. fazer. Aí o Guto, 25 anos, quer montar uma rede uma hamburgueria. Faz sentido. Aí sai a nota no jornal de que agora ele já está inaugurando a segunda, a terceira. Quem tá lendo fala, pelo amor de Deus, gente. O pai dele vai lá e põe dinheiro para abrir uma, põe dinheiro pra... Assim é fácil. Às vezes nem foi. E às vezes você não deu ajuda nenhuma, que inclusive você era contra esse negócio. Ele te peitou e tá dando certo e não sei o que e tal. Mas você, se der errado, não é possível que ele conseguiu ser burro a ponto de fazer dar errado. E se der certo, também é fácil. Mas quando eu falei do herdeiro, que eu tô dizendo assim, ele pode ser que ele crie várias ações financeiras ruins, mas no final, eu tô falando de herdeiro mesmo, que tipo, cara, dinheiro infinito esses caras. Ele pode ser que ele não sinta tanto financeiramente. Mas eu acho que até esse cara, as consequências, que você planta, que você colhe, até emocionalmente, você pode ter todo o dinheiro do mundo, cara. Se você só viver uma vida hedônica, cara, você vai chegar um momento que vai bater a conta. Quanto cara que é rico aí pra caramba tá vazio, infeliz e tal. Perfeito. Então, cuidar bem das relações. Não adianta, não é só dinheiro. Cara, passou a vida inteira cuidando mal das relações. Sem dar muita atenção pra esposa, sem dar atenção pro filho. Cara, o filho vai estar com 18 anos, você é um estranho. Por isso seu casamento vai pro saco. Por isso tem que cuidar de todas as áreas da vida, como eu defendo no nosso grupo. Se você não faz parte do nosso grupo, o nossogrupo.com.br, inscreva-se agora. Vamos deixar o link na descrição. Deixa o link aqui na descrição. É para cuidar, porque tem que cuidar da vida familiar, da vida sentimental. E dá trabalho, né? Profissional. E dá trabalho, porque tudo requer tempo. Porque tudo requer tempo. E a tempo. conta bate sempre. Se tem uma coisa que eu, cada vez mais olhando minha vida, e eu, graças a Deus, estou num ponto, e não sei se você já parou para pensar sobre isso, que eu acho, eu não sou perfeito não, tá? Mas eu acertei muitas decisões, ano após ano, de fazer o certo. Cara, podia ter feito errado aqui, fiz o certo. Podia ter feito errado aqui, fiz... Eu passei muitos anos fazendo o certo, e hoje eu tô colhendo. E eu olho pro lado e fico olhando os caras que deu errado e falando exatamente, nossa, mas é porque eu dei azar demais. E ainda falando de mim, cara, você deu muita sorte. Olha o que eu já ouvi, você deu muita sorte do Érico ter gostado de você. É brincadeira, bicho, que eu ouvi isso. Eu juro pra você. Cara, ele gostou de você de um jeito, né? Ganhou uma simpatia. A questão é a seguinte, claro. Pelo amor de Deus, né? A gente atribui
aos nossos fracassos Ah. um peso maior ao azar Aham, do que ele efetivamente tem. aham. As nossas vitórias um peso maior ao A mérito do que elas efetivamente têm. Mas As eu- derrotas dos outros um peso maior ao demérito do que ao azar. Aham, E as vitórias do outro um peso maior à sorte do que ao mérito. Então, quando ele analisa a sua, ele diz, meu, ali é sorte, pelo amor de Deus. Ele caiu na graça do Érico, caiu na graça do não sei o que, ele é bom de palco uhum, e virou. Então, ele tá dizendo o quê? Esse cara teve sorte. uhum. E você sabe que não foi só sorte. Tive também. Claro, tem Uhum. que ter, né? E aí o que as pessoas chamam de sorte, eu particularmente chamo de Deus. Uhum. Por quê? Porque ao longo, o que você está dizendo é, nos últimos anos, você tomou uma série de decisões que se mostraram acertadas. E tô colhendo fruto. E está colhendo frutos. Eu digo a você que nos últimos anos, eu, claro, tomei decisões acertadas, tal. Mas Deus me poupou de fracassos retumbantes. Então, eu quase errei. E errei feio várias vezes. Uhum. Então, nestes momentos, eu tenho uma oração, mas isso é uma questão de fé mesmo, que é, eu quero estar, e essa é uma oração de fé, no centro da vontade de Deus. Então, se Deus quer que eu seja um escritor, por exemplo, Uhum. então já aqui fiz o que eu tinha que fazer, fiz os meus cursos, tal, agora eu vou escrever, vou ser um escritor, então eu vou viver uma vida mais calma com a minha família e vou ter, sei lá, 4, 5 horas por dia Pra para escrever. escrever. 3 horas para escrever, 3 horas para ler. Você precisa ler e tal. Vou fazer isso. Ótimo. Então esse é o coisa. Se eu compreender que esta é a vontade de Deus, segundo a minha fé, você pode me oferecer o mundo que eu não vou topar. Porque o mundo vai me deixar infeliz. Eu acho que a gente acerta ou erra na vida, eu acho que existe muito isso. Mas não tô nem dizendo de tão erros assim, tô dizendo de, vamos botar assim, escolhas diárias pequenas. Eu concordo com isso que você falou, Ok. só pra... mas é porque o que eu quero dizer assim, cara, eu não sou o cara mais fitness do mundo, mas eu como saudável pra caramba, pô. Na minha casa não entra refrigerante, eu só como proteína, arroz, feijão, legumes, salada. Cara, é óbvio que vai chegar agora, meus exames vai estar tudo... Tô bem, cara, tá zero, acabei de fazer meus... Tá tudo bem, lógico. Aí o cara vai pegar outra pessoa, porra, come refrigerante, bebe todo final de semana, enche a cara, toma uns venenos, não sei o que, vai ver, tá todo bichado, inflamado, dorme mal. Então assim, é lógico que ano após ano eu fazendo tudo certo, pô, eu já tive a minha fase de fazer tudo errado. De bebia, não sei o que, tava tudo ferrado. Você bebe? Hoje em dia, quase nada. Quase nada. Praticamente, tipo, tem que ser o casamento do Gui, que foi o último que eu vou beber. E assim, 3 cervejas. Então passei os últimos 5 anos... Mas na assim, sua casa tem bebida? Pros outros. Pros eu não outros. bebo um vinho em casa no final de semana, nem dia de semana, com a Paty, nem cerveja. Mas se tiver um churrasco lá, eu ofereço pra galera. E tem que ser uma coisa muito social pra eu resolver abrir e beber. Pra mim beber, né? Pô, estudar. Pô, passei os últimos 15 anos estudando muito todo dia. Não tem um dia que eu não leio alguma coisa ou ver um negócio. Cara, imagina o outro cara passou 15 anos vendo Netflix todo dia. Então, é isso que... não tô nem falando de decisões do futuro da vida, mas as pequenas decisões diárias do dia a dia, cara. Não importa se você vai ser escritor, ou se você vai ser empresário, ou se você vai ser concurseiro. Cara, não, esse cara tá fazendo coisas que são coerentes para quem vai viver uma vida feliz. Passei os últimos anos vivendo com bem menos do que eu ganho. Pô, eu vi um monte de amigo meu que ganhou um monte de dinheiro, tá ruim. Ferrado, não, mas, cara, não gastou. Tá com um carro bom, um monte de viagem boa. Tudo muito caro. Cadê o patrimônio do cara? Foi pro saco. Tem história. Tem muita história. Aí, no final da vida, durante a vida, ele não foi mais feliz que eu. Que é o que eu tava falando. E aí, depois, cara, vai ser diferente, né? O patrimônio até que vai deixar pra filho e tal. Enfim, mas não é só isso que deixa alguém feliz também. Mas, então, o que eu quis dizer? Cara, eu passei muitos anos com várias pequenas decisões que quando chegou aqui, cara, tá tudo bem na minha vida. E eu acho que quando chegar aqui, é lógico,
só Deus sabe, né? Difícil, mas é mais difícil eu ter uma doença estatisticamente do que se eu tivesse me lascando. Quando chegasse no final, pô, que fatalidade, o cara pegou um câncer. Pô, é óbvio que os seus hábitos vão influenciar Tem no câncer. repercussão. Deus me livre, eu posso pegar também, mas é nesse ponto que eu tô falando, assim, a sua maturidade, nesse caso aí, é de você, todo dia você tem a chance de tomar uma escolha errada e uma escolha certa na vida. Todo dia, no seu casamento, todo dia pode escolher não dar, sabe, não dar atenção, ou não fazer uma surpresa, ou, sei lá, falar sim para todas as viagens. Lembra que eu estava conversando aqui? Eu falei, cara, acho que eu tô falando sim demais. Que eu tô tendo algum sucesso, todo mundo me chama pra um monte de lugar, e eu fico cheio de compromisso e falando sim para todos. Uhum. Na hora que eu olho pro lado, eu falei, cara, minha vida pessoal, eu tenho que parar de falar não. Aí eu olho isso, alinho e dá certo. Aí, pô, o outro cara separa lá, pô, tá separado, depois que separa, aí só vai decisão errada, né? Porque camarada solteiro, depois de velho, com um dia você acha que vai acontecer o quê? Exatamente. A vida vai levar ele pra um caminho cheio de bebida, pessoas, sei lá, vai... Deus, às vezes o cara casa com outra pessoa e se dá bem, mas é isso que eu tava querendo dizer, de fazer o que tem que ser feito ano após ano, e você não sente... Quando você faz uma coisinha certa aqui, de dizer ou não para uma palestra, ou dizer, você não tem uma grande recompensa, pelo contrário, você tem uma grande... Você tem um pesar, um que você está imediato. desapontando uma pessoa. A sua vontade, a sua própria vontade, na verdade, né? Minha vontade era ir, às vezes, na palestra, receber aplauso. Uhum. Minha vontade era comer batata frita e sorvete, não ir pra academia. Então eu tô o tempo todo me desagradando, mas tomando decisões coerentes para aquele futuro lá. Isso é maturidade. Que quando chegar os próximos 20 anos, aí você vai ver a diferença notável. Porque cada vez mais eu vejo é o tempo. E existe esse delay. Esse é o meu ponto. Agora, para grandes bifurcações e tomadas de decisões na vida, aí é difícil saber, né? E a gente já teve várias, né? Será que eu vendo a minha empresa para a Kátia ou não? Pô, poderia ser uma grande furada. Eu vender, a Kátia estourar e eu quebrar aqui, porque essa não é uma decisão dessas pequenas contínuas, são as grandes decisões da vida, se eu caso ou se eu não caso, se eu faço uma sociedade ou se eu não desfaço, se eu vou abandonar esse tecido, como é que foi essa? Da magistratura? Vou abandonar a magistratura, não é uma decisão. Mas eu digo que a decisão de deixar a magistratura foi uma decisão que eu classifico como uma decisão. Uhum. Boa classificação. Vou explicar. Existem certas decisões na vida que não são certas e nem erradas. Elas só serão certas ou erradas a depender do que você fizer após a tomada da decisão. Então, por exemplo, pedir a exoneração da magistratura. Se o seu negócio não der certo, se ele der certo durante 1, 2, 3, 4 anos, já vai ter valido a pena. Concorda comigo? Uhum. O risco que o sujeito tomou porque compensou. Mas se não der certo, qual é a conclusão? A decisão que você tomou foi errada. Uhum. Mas se o cara saiu da magistratura e deu muito certo o negócio dele, o que eu vou falar? Fala, gente, a melhor decisão que ele tomou na vida foi ter saído da magistratura. Então a decisão de sair da magistratura por si só, ela não pode ser classificada como uma decisão boa ou ruim. Ela é uma decisão arriscada. Uhum. Pronto. Concordo. Agora, a qualidade de boa ou ruim dependerá de acontecimentos futuros. Do resultado. Quando você desfaz a sua sociedade com a CAD, essa decisão foi uma decisão boa ou ruim? Foi uma decisão arriscada. O que vai lá dela boa ou ruim? Os eventos futuros. O que acontecer nos próximos 5 anos. A hora que você olhar e falar assim, não, foi a melhor coisa ou foi a pior coisa, vai depender do que acontecer. Aí é o engenheiro de obra pronta, né? Chega no final da vida. Exato. Aí ele mostra tudo e tal. Mas mesmo assim, vamos lá, voltando. Independente de, sei lá, larguei a magistratura. Você no seu caso, né? Ou o meu aqui, saí com a Kátia da sociedade. O que vai saber, na minha opinião, e é lógico que existem as sortes e os azares da vida, né? Os inesperados. Uhum. Mas eu saí daqui. Se essa minha nova empresa vai dar muito certo, na minha opinião, apesar das sortes e azares, pode ser que, cara, eu fui atropelado, não dá pra continuar a empresa, ferrou tudo,
um azar, né? E aí, talvez se tivesse com a Kátia ali ainda, ia ter rodando um negócio, ia gerar dinheiro pra minha família e tal, e aqui depende mais da minha imagem, por exemplo. Aí o azar não tem como... Precificar não tem como colocar ele nessa equação aqui. Mas eu acredito que, tirando grandes fatalidades e até grandes sortes, alguma coisa que acontece aqui no caminho, que eu, sei lá, fiz um lançamento inesperado e faturei mais, sei lá. Mas são essas outras pequenas decisões, do que de eu vir aqui gravar podcast com compromisso, de eu divulgar esse podcast direitinho, de eu fazer meus lançamentos, de eu gravar uma live por dia, de fazer um monte de coisa, que eu inclusive gosto de fazer, mas que o meu corpo vai preferir, o meu corpo vai surfar, pô. Vai fazer não sei o quê, só que eu tenho consistência nessas pequenas decisões, quando chegar no final deu certo, vai falar, olha como foi certa aquela decisão. Mas ninguém vê que todo dia eu faço uma decisão. Todo santo dia eu tô fazendo as decisões certas. A decisão que deu certo não foi você largar a magistratura para empreender. Foi todos os dias você escrever um texto incrível, dar atenção para seus alunos, fazer eventos que surpreendem seus alunos, entregar um produto de qualidade para seus alunos, fazer network com pessoas que engrandecem o seu jeito de pensar, se afastar de ambientes que atrapalham a sua melhor maneira de pensar. Aí, cara, todas essas decisões são ultra relevantes para esse seu negócio dar certo ou não daqui a 5 anos. Totalmente de acordo. Então, a maturidade é tomar a decisão correta, ainda que ela seja difícil. Independente se é a micro decisão do dia, que é difícil pra caramba, ou a grande... Só que eu vou te falar que as grandes me paralisam mais. Nesse ponto eu não tenho... A da Kátia eu sofri demais, cara. Porque eu queria voltar atrás e doía. É tipo uma separação, né? Então não foi uma coisa que eu acho que você é mais consciente. Analisou, agora eu tomei a decisão, passou aqui, não vou nem pensar o que seria se eu tivesse, que é uma coisa ruim você ficar pensando, né? Não, eu nunca tinha pensado nisso, mas de pensar assim, como é que seria se eu tivesse lá hoje? Nossa, eu ficava pensando, como seria se eu tivesse, aquela empresa poderia ter vendido. Às vezes o Rui me fala, o Rui não superou, pior que eu, né, nessa parada. Aí ele pega e descobre que tinha um aplicativo, ele fica seguindo, de sexualidade feminina, tipo o da Kátia, que recebeu um aporte de 100 milhões de dólares. Aí ele vai lá e me manda. Você quer me matar, Rui? Para de olhar essas paradas. Igual quando você, sei lá, tá procurando comprar um negócio, você compra e continua olhando o preço. Cara, comprou um carro, para de olhar o negócio do carro, você vai encontrar esse carro mais barato depois. Pra que você vai continuar olhando? Eu tento, mas na época, cara, essa encruzilhada foi uma das encruzilhadas mais difíceis da minha vida. Foi tipo assim, muito doloroso na época ali, tá? Hoje tá leve, mas do dia de decidir, começar a negociar, terminar, foi um imbróglio assim que não foi assim, nossa, que decisão. Uma mulher não sabe tomar decisão. Essas importantes pra mim da vida, elas são muito mais complexas do que porque elas são estruturais. Né? Elas são muito estruturais. E aí tem a sensação de perda pra mim é muito maior. Sim. Porque toda vez que você escolhe um futuro, você deixa o outro embora. A vida de um Leandro lá foi embora. Mas o que eu acho que tem que acontecer é quando a decisão ela é difícil, ela é arriscada, mas ela não pode ser classificada como boa ou ruim. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Torne essa decisão a melhor decisão da sua vida. Então, quando eu saí da magistratura, eu disse, olha, ela pode ser boa, pode ser ruim, mas é arriscada. O que eu vou fazer? Eu vou tornar essa decisão a melhor decisão da minha vida. Eu vou fazer, né? Então. Entendeu? Então, eu falo assim, cara, é uma decisão diferente. Então, eu vou torná-la a melhor decisão da minha vida. Muito boa. Tá certo? Mais alguma coisa? Vamos ver. Não, vamos por aqui. Mais um episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio sobre maturidade. Leandro Ladeira, faça as honras aí para concluir. Quem diria eu falar sobre maturidade, hein? Ei, minha mãe agora, não é o Leandro, não. A Paty também, Leandro. A Paty vai ver se vou mandar para ela, vai ficar orgulhosa. E se você é um maduro ou imaturo, ou você tem alguma história também para falar sobre isso, deixe seu comentário. Eu sou um cara que lê. Você lê os comentários do nosso podcast? Eventualmente. Eu leio sempremente. Eu leio sempremente. E gosto muito, então comente, inscreva-se, compartilhe aí com algum amigo imaturo e é isso. Isso, assine o nosso canal, se inscreva aí, mande para alguém.
Grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Você acabou de assistir ao podcast Leve a Sério com Leandro Ladeira e Sam Eragem.